Você já tentou apagar um capítulo da sua história? Talvez você viva com aquela sensação de que, mesmo com o passar do tempo, algo dentro de você ainda está preso ao que aconteceu. Como se houvesse um espelho na alma que sempre reflete a pior versão de quem você foi. Há um tipo de dor que não sangra, mas corrói. Uma culpa que não grita, mas sussurra incansavelmente no silêncio da mente. Você falhou, e falhou feio. Mesmo após confissão, oração e anos dentro da igreja, muitos cristãos ainda vivem como se o perdão de Deus viesse com um asterisco, como se o céu dissesse, você está salvo, mas sob observação. Há algo profundamente espiritual e emocionalmente destrutivo nisso, e talvez essa seja a sua história. Você crê em Cristo, mas ainda é escravo do que viveu. Você canta sobre graça, mas se enxerga pelas lentes da vergonha. Você ora, mas sente que Deus escuta apenas os mais santos. Hoje, com humildade e temor, vamos abrir a palavra de Deus para lidar com isso. Vamos caminhar por 5 verdades espirituais que vão confrontar as mentiras que se instalaram na sua mente e revelar o Cristo que não apenas perdoa, mas reconstrói. Se você está cansado de carregar correntes que Jesus já quebrou, este vídeo é para você. A sombra do passado não tem permissão para viver sob a luz da cruz. Você já se pegou revivendo pecados antigos, como se Deus ainda os tivesse anotado em algum canto secreto? Há muitos cristãos que vivem assim, com a alma salva, mas a mente aprisionada. Como alguém que foi liberto da prisão, mas continua vivendo com o uniforme de detento. Essa é a realidade de muitos irmãos em Cristo. Declaram que foram perdoados, mas sentem que foram perdoados com reservas. Como se houvesse uma lista oculta, mantida por Deus, para lembrar o que fizeram de errado. Isso não é novo. Pedro viveu isso com intensidade brutal. Negar Jesus 3 vezes e ainda assim ouvir o galo cantar. Aquela lembrança o dilacerou. Tanto que mesmo após ver o Cristo ressuscitado, ele voltou a pescar. Não por passatempo, mas como uma rendição silenciosa. Eu falhei. Não há mais propósito para mim. Talvez você conheça bem esse sentimento, quando os pensamentos te dizem, você não é digno, você perdeu a chance. Deus ama, mas não a você. Esses pensamentos não são apenas mentiras, são dardos inflamados. Efésios 6,16. Mas repare o que Jesus faz. Ele encontra Pedro, vai até a praia, prepara peixe na brasa e pergunta: não porque você me traiu, mas sim, você me ama. 3 vezes. Uma vez para cada negação. Ele estava dizendo com ternura e poder: Pedro, eu não te perdi e você não me perdeu. Essa é a verdade libertadora. Jesus não apenas perdoa o passado, ele redireciona o futuro. Pedro foi restaurado, reabilitado e reenviado. Ele não voltou a ser pescador de peixes, foi chamado para pastorear ovelhas. Se você crê que seu fracasso finalizou sua história, ouça isso. Deus não apenas apaga pecados, ele reescreve chamados. E a sua mente hoje precisa ouvir a voz da graça mais alto que os ecos da culpa. Há uma mentira que muitos cristãos abraçam sem perceber. Ela não é gritante, nem facilmente detectável, mas silenciosamente, ela molda a maneira como você se vê, ora, vive e até serve a Deus. Essa mentira diz: você é o que fez. É quando o passado não é apenas uma lembrança, mas uma identidade. Você não diz em voz alta, mas no fundo acredita: eu sou aquela mulher que abortou. Sou aquele homem que traiu. Sou o fraco, o dependente, o que não consegue. Sou o que quebrou a aliança, o que se afastou de Deus. Mas o Evangelho não opera reformas. Ele opera ressurreições. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Você não é um pecador reformado. Você é um filho regenerado. A mentira que diz, você é o que fez, é na verdade uma afronta ao sacrifício de Cristo. Ela reduz a cruz a um curativo moral, quando na verdade ela é um ato de recriação divina. C.S. Lewis
escreveu algo profundo. Deus não quer apenas ações corretas, mas corações renovados. A conversão é mais do que uma mudança de comportamento, é uma mudança de ser. Por isso, não basta saber da verdade. Você precisa se ver à luz da verdade. Sua mente não precisa apenas de informação bíblica, precisa de transformação bíblica. Romanos 12:2 nos exorta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação não é um ato isolado, é um processo diário, como quem troca uma lente embaçada por uma lente limpa. Você já parou para pensar em como Cristo te vê agora? Ele não te chama de ex-isso ou ex-aquilo. Ele te chama de filho, de justificado, de santo, de amado. Você pode ter sido muita coisa, mas agora você é o que Cristo fez por você, não o que você fez contra ele. A lembrança do pecado pode se tornar uma cela, mesmo com a porta já aberta. Há algo assustadoramente comum na vida espiritual de muitos cristãos. Mesmo quando o pecado já foi confessado, mesmo quando a restauração já começou, a memória ainda dói como se tudo tivesse acontecido ontem. Você acorda em paz, mas um pensamento antigo invade. Você ora com fé, mas uma lembrança volta como veneno. Você quer buscar a Deus, mas sente que não pode, porque ainda se lembra. Isso é mais do que memória, é prisão. E essa prisão tem um nome: acusação. Apocalipse 12:10 nos dá um dos nomes de Satanás, o acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite. Esse é o trabalho dele: fazer com que cada pensamento, cada lembrança, cada dor do passado te afaste de Deus. E ele é sutil. Ele não precisa de novas armas. Ele usa a sua história contra você. Pensamentos como: se Deus soubesse o que você realmente é, você não tem mais direito de pedir intimidade com o Senhor. Depois do que fez, sua oração não passa do teto. Esses pensamentos não vêm de Deus. O Espírito Santo convence do pecado, mas ele nunca acusa o arrependido. A acusação paralisa, a graça transforma. Mas aqui está o perigo. Se esses pensamentos não forem combatidos, com o tempo você para de orar, evita jejuar, não ousa sonhar espiritualmente. Se acomoda num cristianismo de segunda classe, como se fosse um servo tolerado, não um filho amado. É por isso que a renovação da mente não é opcional, é sobrevivência espiritual. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103:2. Davi está dizendo: fala com você mesmo, lembre-se do que Deus fez. E mais adiante: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103:12. Você sabe o que isso significa? Não é que Deus finge esquecer, é que Ele decidiu nunca mais usar isso contra você. Portanto, a prática espiritual aqui é clara. Lute contra a memória com a palavra. Não lute com distrações, com racionalizações, com desculpas. Lute com verdade. Abra a Bíblia. Leia em voz alta. Declare o que Cristo fez, não o que você sente. Sua mente precisa ser tratada como uma casa que todos os dias deve ser aberta para a luz entrar. Deixe a luz da palavra expulsar as sombras da lembrança. Quando falamos em esquecer o passado, muitos acham que isso significa não lembrar mais, como se um verdadeiro cristão devesse ter uma espécie de amnésia espiritual depois de ser perdoado. Mas a Bíblia nos ensina algo mais profundo e mais libertador. Veja o que José diz ao nomear seu filho Manassés: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Gênesis 41:51. Mas, será que ele realmente esqueceu tudo o que viveu? Esqueceu do poço, da traição dos irmãos, da prisão injusta? Claro que não. O que mudou foi o peso da lembrança. Deus não apagou sua história. Deus curou a dor da lembrança. E isso é exatamente o que o Senhor promete fazer com os nossos pecados. Dos seus pecados e iniquidades jamais me lembrarei. Hebreus 10:17. Essa é uma das declarações mais espantosas da Escritura. O Deus que sabe tudo
escolhe não lembrar. Sim, ele decide não usar contra você aquilo que já foi julgado na cruz. Isso é esquecer na linguagem de Deus. É como quando você vê uma cicatriz. Você sabe o que aconteceu, mas não dói mais. Não define mais quem você é. Não determina mais para onde você vai. Quando entregamos o passado a Deus, ele deixa de ser sentença e se torna testemunho. Mas atenção, isso não acontece com negação. Não é fingir que nada aconteceu. É reconhecer com humildade o que houve e decidir viver sob outra autoridade, a da graça, não a da culpa. Essa é a chave para a verdadeira liberdade mental. Você não precisa de uma mente que apaga. Precisa de uma mente renovada pela redenção. Talvez hoje você esteja tentando esquecer com força, com esforço, com distração. Mas Deus está te convidando a um outro tipo de esquecimento. O esquecimento redentor. Quando Cristo é Senhor da sua memória, o passado não tem mais poder para roubar a sua paz. Deus não edita sua história para esconder a vergonha. Ele a transforma para exibir a graça. Há um nome que ecoa no Novo Testamento com poder, profundidade e, acima de tudo, redenção: Paulo. Mas antes de Paulo, havia Saulo. E Saulo não foi apenas um pecador comum. Ele foi perseguidor da igreja, cúmplice de assassinato, um homem que respirava ameaças e mortes contra os cristãos. Atos 9:1. Você consegue imaginar o peso que ele carregava em sua mente? Imagine pregar sobre perdão a uma igreja onde há órfãos de homens que ele ajudou a matar. Imagine ensinar sobre amor, olhando nos olhos de pessoas que sabiam exatamente quem ele foi. Mas veja a forma como ele escreve anos depois: a mim, que sou o menor de todos os santos, foi concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8. Ele não diz, fui envergonhado. Ele diz, fui alcançado. Paulo não viveu tentando apagar seu passado. Ele o usou como prova da misericórdia de Deus. Mas alcancei misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. 1 Timóteo 1:16. Ele não escondia o que foi. Exibia a transformação como troféu da graça. E é isso que Cristo faz. Ele não joga fora as páginas manchadas da sua história. Ele reescreve sobre elas com tinta de sangue e graça. Billy Graham disse certa vez: a cruz apaga o pecado, mas não apaga a história. Ela transforma a história em glória. Você não precisa fugir do passado. Não precisa reescrevê-lo com mentiras. Não precisa viver tentando provar que é alguém diferente. Você precisa colocar sua história sob a cruz. Cristo é especialista em redimir tramas trágicas. Ele fez isso com Pedro, com Paulo, com José e quer fazer com você. Você pode hoje olhar para trás sem se paralisar, porque quando o sangue de Jesus cobre sua história, ela se torna testemunho, não condenação. Você chegou até aqui carregando memórias que ainda machucam, culpas que insistem em sobreviver, rótulos que ainda sussurram, você não mudou. Mas hoje, diante da cruz de Cristo, uma verdade se levanta com autoridade eterna. Você não é mais definido pelo que fez. Você é definido pelo que Cristo fez por você. Talvez você ainda se veja como alguém que falhou, mas o céu te vê como alguém que foi lavado, remido, chamado. Você não é o aborto, a traição, o vício, o erro, o adultério, a rebeldia. Você é nova criação. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. É tempo de parar de lutar contra o passado como se ele tivesse poder absoluto. É tempo de submetê-lo àquele que já o derrotou na cruz. Aqui estão 4 práticas espirituais que vão ajudar você nessa jornada. Confissão diária com base na palavra. Não esconda sua dor. Apresente-a. 1 João 1:9. Promete que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Renovação da mente com as Escrituras. Substitua pensamentos acusadores com promessas. Leia e medite em Romanos 8:1.
Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Memória redentora, não condenatória. Quando a lembrança vier, declare: isso já foi coberto pelo sangue. Lembre-se como Paulo, não para remoer, mas para glorificar. Testemunho com humildade e coragem. Sua história pode ser o milagre que alguém precisa ouvir. Mostre que o Evangelho não é só teologia, é transformação real. Você não precisa carregar essas correntes por mais um dia. A cruz não é só para o perdão inicial. Ela é o lugar de descanso constante para toda alma cansada. Volte-se a Cristo, não com vergonha, mas com fé. Porque o mesmo Jesus que encontrou Pedro na praia, que apareceu a Paulo no caminho e que curou a memória de José, também está aqui e chama você pelo nome. E ele diz: eu conheço o teu passado, mas eu morri para te dar um novo futuro. Volte-se ao Evangelho e nunca mais deixe o ontem governar o hoje. Cristo vive e por isso você é livre. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém nos comentários e deixe também seu pedido de oração. Quero interceder por você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber outras mensagens e orações que renovam sua esperança todos os dias.